Neemias capítulo 2, nós leremos os primeiros 9 versículos. Lembrar aos irmãos que estão nos auxiliando aí com aquelas fichas de auxílio para o planejamento do trabalho do próximo período. Por favor, ao terminar o culto, deixe comigo. Se você recebeu essa fichinha aí, deixe comigo no final do culto. Ou se você não recebeu, mas tem alguma sugestão de trabalho ou alguma área na qual você gostaria de se dedicar um pouco mais a servir o Senhor no próximo ano, você pode falar com um dos presbíteros ou com a área, com o líder da área específica, né? A área da música, o irmão Fernando, alguns presbíteros, alguns diáconos, você pode se dirigir a eles aí também, pode fazer a sua sugestão. Neemias capítulo 2, verso 1 até o verso número 9. Diz a palavra de Deus: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Repete essa expressão comigo, por favor. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da língua Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mas deu, agora leia comigo também, por favor, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Até aqui o texto da mensagem desta noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós vamos falar a respeito de um construtor segundo o coração de Deus, o reconstrutor segundo o coração de Deus. Neemias foi um homem que reconstruiu os muros e as portas da cidade de Jerusalém, que significavam insegurança, injustiça e miséria. A cidade estava na condição em que estava, de destruição. Ele então reconstrói os muros e as portas da cidade, reconstrói ou reativa algumas áreas, algumas práticas espirituais do povo, corrige alguns comportamentos, como por exemplo os mais ricos oprimindo os mais pobres. Essas suas posturas de reconstrução conduziram o povo de Deus a uma grande vitória, a vitória de ver a sua casa, a sua cidade agora como uma cidade
segura, onde a justiça está existindo e onde as coisas estão caminhando para frente. Uma cidade que por mais de 100 anos ficou na miséria e na derrota. Esse homem foi usado por Deus para reconstruir esta cidade. Foi um dos que foi instrumento de Deus para reconstruir essa cidade, e ele agiu direcionado pelo coração do próprio Deus, e assim ele obteve a vitória. Então nós vamos meditar essa noite sobre o reconstrutor segundo o coração de Deus, e sobre isso veremos 4 ações deste reconstrutor segundo o coração de Deus. E a primeira delas, vamos ler agora, que é: ele arriscou expor o problema de forma estratégica. Ele tem um problema diante de si, uma cidade arruinada, quebrada, uma cidade que está na miséria, na destruição, há inseguranças, incertezas, medo. Ele toma conhecimento dessa realidade, é um problema, e ele leva esse problema ao rei. E ele corre riscos para isso. E ele leva esse problema de uma forma estratégica. Para você reconstruir alguma coisa, o primeiro passo é você identificar o problema. Para você reconstruir um relacionamento, você precisa identificar onde está o problema. Para você reerguer uma empresa, você precisa identificar onde está o problema. E ele identificou o problema e levou o problema ao rei, correndo riscos, levando de forma estratégica. Nós vemos isso do verso 1 até o verso 3. Diz aí o texto que ele era copeiro do rei, e agora ele tem uma oportunidade de se encontrar com o rei. Ele vai oferecer o vinho ao rei, e ele está triste. O rei pergunta o que está acontecendo, e ele responde, ele diz: qual é o seu problema? O copeiro era aquele que servia, que experimentava o vinho primeiro, e depois, identificado o vinho, a qualidade, vendo que não havia veneno no vinho, ele então colocava na taça e entregava ao rei. Existem algumas gravuras antigas que mostram os copeiros com a mão desse jeito, derramando o vinho na mão, experimentando e entregando aos reis. Isso aí nas obras de arte de culturas antigas você consegue ver isso na internet, muito interessante. E essa era a função de Neemias, o homem que experimentava o vinho para ver se não estava envenenado, então entregava ao rei. Ele está exercendo o seu trabalho em uma posição privilegiada, ele tem acesso ao rei, ele pode conversar com o rei. E agora, depois, você viu no início aí que é o mês de Nisan, ele ouviu no mês de Quisleu, que foram 4 meses antes, que a situação de sua cidade estava uma ruína total. Ele esteve nesses 4 meses jejuando, orando, buscando a misericórdia de Deus. E agora, depois de 4 meses de oração, de jejum, de busca pela misericórdia de Deus, ele está diante do rei para dar o vinho ao rei, e ele chega triste. O rei pergunta o que está acontecendo, ele diz: temi sobremaneira. Temi sobremaneira. Está lá no verso de número 2. Por que ele teve um grande medo? Naquela época, um funcionário triste diante do rei significava que ele estava correndo risco de vida. Ele poderia ser morto. Por quê? Quando o rei olhava e via o seu funcionário triste, o rei poderia pensar o seguinte: ele está achando que eu sou um rei ruim, um rei mau, um rei incompetente, e as coisas não estão bem no país, porque eu tenho sido um rei incompetente. Então, se ele não aprova o meu trabalho, mata esse sujeito. Morte. Além disso, o copeiro era aquele que investigava a qualidade do vinho para ver se não estava envenenado. Olha só. Essa pessoa, teoricamente, tinha sua vida na mão. Se ele tivesse um vinho envenenado e dizendo pode tomar, e você tomasse, poderia morrer. Então, se essa pessoa dá algum sinal de ansiedade, de tristeza, ou qualquer sinal diferente, qual é a primeira suspeita? Tem alguma coisa errada.
O rei poderia dizer: essa pessoa me conhece há muitos anos, está me dando bebida envenenada, mas a hora que eu estou começando a tomar essa bebida envenenada, a pessoa sentiu o peso disso no coração e ficou triste. Nesse caso também Neemias poderia ser condenado à morte. Olha a situação deste homem, ele está correndo risco. Mas foi perguntado para ele o que está acontecendo. Ele arrisca estar ali, ele arrisca responder. Mas quando ele responde de forma estratégica, ele escolhe as palavras. Você observou na leitura do texto que ele diz assim, ó rei. Vamos olhar lá no texto novamente, por favor? Olha aí o verso de número 3. Verso 3. Neemias 2:3. Ele respondia: viva o rei para sempre. O que ele está fazendo? Uma saudação respeitosa que deseja longevidade ao rei, que deseja coisas boas para o rei. Ele está sendo submisso, respeitoso, educado e desejando coisas boas para o rei. É uma saudação. E depois ele responde: o que mais? Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Como eu não estaria triste se a minha terra está destruída? Mas observe, de qual cidade ele está falando? Jerusalém. Ele usa a palavra Jerusalém aqui? Não. Por quê? Porque Jerusalém tinha vários inimigos, e aqueles vários inimigos, já outras vezes, quando os judeus tentaram reconstruir a cidade, eles fizeram com que a reconstrução parasse, porque escreveram documentos para os reis da Pérsia que dominavam na época, dizendo: olha, estão tentando reconstruir Jerusalém, aquela cidade malvada, rebelde, perversa. Então a palavra Jerusalém, na corte do rei persa, estava associada com algo malvado, rebelde, desordeiro, bagunceiro. Então ele não usa a palavra Jerusalém. A palavra, a expressão que ele usa para se referir a Jerusalém é cidade onde estão os sepulcros dos meus pais. Ele escolhe essa expressão de forma muito estratégica, porque na cultura dos persas, dizem os historiadores, o nome e a honra dos antepassados era algo importantíssimo. Os persas tinham um grande respeito pelos antepassados, pelos que já tinham morrido. Eles respeitavam muito a memória daqueles que já se foram. Então, quando Neemias diz: a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está arruinada, ele usa uma expressão que vai lá no coração do rei, uma expressão que sensibilizou o rei. E assim ele apresenta o problema de forma educada, de forma estratégica, escolhendo palavras certas para responder a pergunta. Veja o quanto é importante você escolher as palavras certas para determinados momentos da sua vida. Por exemplo, esposa que quer uma televisão nova para assistir seus programas de jardinagem, minhas plantas. E aí você tem uma televisão nova, aquela lá já está quebrada, pifada, tem uma mancha na tela, não está dando. Uma coisa é você chegar e dizer: marido, eu preciso de R$2.500 para comprar uma televisão grande para assistir meu programa de plantas. Eu preciso ver minhas plantas. Não fique estressado. Isso vai trazer um efeito no coração do seu esposo. Agora, se você escolher as palavras e chegar perto do seu esposo, na hora que ele estiver tranquilo, colocar a mão assim no ombro dele, subir um pouco pela nuca, fazer com a funezinha na nuca dele e falar assim: bem, estive pensando essa semana que se a gente economizar R$166 por mês durante alguns meses, em 2022, na época da Copa do Mundo, você terá uma televisão nova de 50 polegadas para assistir os seus jogos favoritos. Bem, o que você acha da ideia? Ele fala: topo, agora.
Chega lá cheio de petulância para dizer que é R$ 2.500 para ver o que você vai ouvir. Nem aqui e nem na China. Escolha palavras, escolha o momento, escolha o jeito de falar as coisas. É o que Neemias está fazendo. Ele está colocando a vida dele em risco, mas ele usa palavras acertadas, planejadas, para ir lá no coração do rei. Ele se arriscou. Ele tem um problema, ele quer solucionar a situação e ele se arriscou. Se você deseja consertar alguma coisa na sua vida, mas não está disposto a correr riscos, desista. Eu quero ser motorista. Para 2021, meu projeto diante de Deus é tirar carteira, mas não quero correr riscos. Desiste. Você vai ter que correr um risco. Quando fui fazer aula de motorista lá em Goiânia, uma das primeiras coisas foi passar em cima de um cabo de vassoura, bem em cima da pontinha, e já veio lá passei em cima da ponta do cabo de vassoura, e aquele pedaço de cabo de vassoura já deu lá uma porretada na porta do carro da autoescola. Pronto, logo na primeira aula, já foi uma pancada. Correr riscos. Para modificar coisas na sua vida, tem que correr risco. Tem lâmpada queimada na sua casa, vai correr risco, subir na cadeira, ter de alguém para segurar e vai trocar essa lâmpada, é arriscar trocar a lâmpada. Seja prudente, mas você precisa correr riscos para arrumar as coisas. Tem coisa mais arriscada do que um rapaz solteiro que quer arrumar uma namorada? Olha que risco. Se ele chega e fala assim, então, moça, você é muito bonita, eu estava pensando na gente namorar, o que você acha da ideia? Rapaz, se ela fala que quer, e vamos lá em casa domingo conhecer o meu pai, pronto, já deu uma sensação desagradável no estômago. Mas se ela diz que não, pronto, já deu uma sensação desagradável no coração. Mas você vai arrumar namorada se você não correr isso de levar um fora? Não vai, meu amigo. A vida envolve correr riscos. Se você quer modificar coisas, corra riscos. Com limites, prudências, oração, com cuidado, mas você vai precisar ser risco. Neemias colocou a vida dele em risco, porque ele tem um projeto de se reconstruir uma cidade. O reconstrutor, segundo o coração de Deus, ele assume riscos, ele tem estratégia até para falar. Mas segunda lição, por favor, leia. Qual a segunda lição aí? Qual a segunda ação de um reconstrutor segundo o coração de Deus? Por gentileza, número 2. Versos 5 e 6, ele apresenta um planejamento respeitando a autoridade. No primeiro passo, ele apresentou o problema. Agora ele vai apresentar a solução. Versos 5 e 6. Por gentileza aí, vamos ouvir a leitura com o presbítero Wesley. Neemias 2, versos 5 e versos 6. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade de sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Olha só, ele não diz, rei, é o seguinte, eu quero dizer para o senhor que eu estou indo reconstruir a minha terra. Não. Ele apresenta o projeto, o plano dele de uma forma responsável, submissa e respeitosa. Se é do seu agrado que o Senhor me envie para a minha terra, que o Senhor me envie para reconstruir, e eu volto dentro de tanto tempo. Ele apresentou aqui o seu projeto, o seu planejamento, reconstruir a cidade. E ele diz que ele precisa de tanto tempo de licença. Meu projeto é
ir a Jerusalém, primeiro passo. Segundo passo do meu projeto, reconstruí-la. E eu preciso de tanto tempo para executar este projeto. Apresentação de planejamento. Jesus, quando chamou seus discípulos, ele já os chama e coloca diante deles um planejamento. Ele foi lá na beira do rio, eles estavam pescando, e Jesus disse assim: venham após mim, venham me seguir, deixa a rede, deixa a pescaria e sigam, porque eu quero transformar vocês em pescadores de homens. Durante a caminhada, ele dizia também o seguinte: olha, vocês vão pelo mundo pregar o Evangelho, e eu estarei com vocês. E ele também dizia: ó, vocês estão sendo enviados como ovelhas para o meio dos lobos. Ele tinha um plano. Vão, preguem, enfrentem as ameaças, os perigos e contem com a minha presença. Apresente planejamento de forma respeitosa. Qual é o seu plano? Qual é o projeto que você tem para a sua vida para daqui a 1 ano? Para daqui 2 anos? O que você está pensando em fazer com a sua vida? Onde você quer estar daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos? Daqui 10 anos eu quero ter meu carro novo. E o que você está fazendo hoje para ter o seu carro novo daqui 10 anos? Não, hoje eu não tenho dinheiro. Você tem 10 centavos? Dá uma gota de gasolina para o seu carro que você vai ter daqui 10 anos. Guarda lá. Eu só tenho 100 reais, então tira o pé de Deus, fica com a sua parte, usa 20 para tomar sorvete, guarda uma parte, paga a conta, sobrou 5 reais, guarda lá. Já dá o biquinho do pneu lá, ou quando você tiver que fazer troca de pneu, já dá o biquinho ali, ó, para fazer troca de pneu, alinhamento e tal, já dá o biquinho. Vai construindo o seu sonho devagarzinho, passo a passo. Mas 5 reais não é nada, não. E nessa de não é nada, você já torrou tantos 5 reais que não sabe com o que está sem eles no bolso agora e sem o sonho que você tinha. Qual é o seu sonho, qual é o seu projeto? O que você está fazendo para alcançar esse sonho, esse projeto? Daqui 10 anos eu quero ser uma pessoa que dobra o joelho e ora durante 1 hora. Não, e você já ora de joelho 10 segundos? Não, ainda não. Então eu quero estar esperando o quê? Daqui 10 anos eu quero ser muito mais santo do que eu já sou hoje. E você já fez uma lista das palavras sujas e erradas que você usa e que você precisa tirar da sua boquinha? Ainda não. Então eu queria estar esperando o quê? Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa. O reconstrutor, segundo o coração de Deus, ele teve uma terceira ação, que é, vamos ver juntos, solicitou recursos necessários. Observando aí, quando você olha no verso 5, o rei pergunta para ele lá: o que ele queria e tal. Então ele responde no verso 5, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença. Olha só o que ele diz aqui: peço-te. Agora, olha aí no verso de número 7. Se ao rei parece bem, deem-se-lhe. Agora, olha no verso 8. Para que me dê. O que essas expressões significam? Pedido. Peço-te, me dê, dê-me. Fala para o fulano me dá. Está pedindo. Está pedindo, está com a mão aberta, falando: põe alguma coisinha na minha mão, querido. Ele está solicitando recursos. Os recursos que ele solicita aí são documentos para atravessar fronteiras
documentos, autorização, documentos que o protegem, que dá para ele autorização para atravessar fronteiras, mas ele também pede autorização para chegar diante daquele que cuidava da madeira, que era algo caro na época, e que era algo que ele precisava. Ele diz: me dá autorização para ir pedir madeira lá. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim: o senhor podia me dar o seu cartão do banco com a senha para eu ir lá fazer um saque? E também uma procuração assinada para eu fazer isso, isso, isso. Ele está pedindo recursos. Isso aqui é pedido de oferta e pedido de nomeação. Você não reconstrói uma cidade sem dinheiro. Você não reconstrói coisas e não reforma coisas sem dinheiro, trabalho e luta. E é o que ele está pedindo: dinheiro, autorização, proteção, condição de realizar o seu trabalho. Interessante, algumas regiões do Brasil, o pessoal, graças a Deus não temos esse problema aqui, mas em algumas regiões sim, as pessoas chegam e dizem: o conselho dessa igreja precisa fazer uma coisa, precisa trocar esse som, precisa fazer não sei o que, não sei o que, mas não contribuem financeiramente. Como que eles vão fazer? Se você não tem dinheiro, não tem como você fazer obras. Dinheiro é importante até mesmo para você reconstruir relacionamentos em alguns momentos. Observe essa história, vou te contar aqui, talvez eu erre algum detalhe. Mas o pastor dizendo que ele tinha um grupo de homens que reuniam para orar, para conversar, abrir o coração e tal. E num desses encontros chega um irmão ali e diz: gente, não está feio, passando dificuldade financeira, as coisas não estão bem, brigando com a mulher, não tem mais jeito, estou aguentando minha mulher, ela não está me aguentando. E para acabar de inteirar, apareceu uma bandida lá no meu ambiente de trabalho, a gente andou trocando os olhares, o negócio está esquentando e tal. E eu não sei o que eu faço. Não, vocês têm que orar por mim. Aí o pastor disse, fez menção de dizer alguma coisa, o irmão já levantou e disse: irmão, amanhã, rapaz, dá um jeito, manda essa funcionária embora. Ou se você não é o patrão, sai desse departamento, vai para outro. O outro já levantou e disse: irmão, toma um cheque aqui, ó. Final de semana, sexta-feira, você vai sair do seu serviço, pegar essa mulher sua, vocês vão para tal lugar, vão passar o fim de semana todo lá, se divertindo, conversando, tomando banho de piscina e comendo tudo do bom e do melhor. Só vocês dois, sem nem celular ligado, só você e a sua esposa. Está aqui o cheque. Eu sei que você está em dificuldade financeira, eu pago. O casamento foi restaurado. Um problema foi identificado, ações foram tomadas, alguém pôs a mão no bolso e a obra aconteceu. Muitas vezes, para que alguma coisa seja reconstruída e consertada, alguém vai ter que suar a camisa e alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pôr dinheiro nisso. Se você acredita nessa obra, então você vai ter que pôr dinheiro nela, porque ela não vai acontecer sozinha. Quarta ação de um reconstrutor segundo o coração de Deus. Vamos relembrar ali? Qual é a primeira ação de um reconstrutor segundo o coração de Deus? Ele arriscou expor o problema de forma estratégica. Segundo, ele apresentou o planejamento respeitando a autoridade. Terceiro, quem está entendendo até agora, diga glória a Deus. Quem está recebendo um projeto de Deus no seu coração aí agora, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quarta ação de um reconstrutor segundo o coração de Deus. Ele atuou na dependência de Deus. Volta no verso 4, por favor. Verso 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? O que ele pediu? Antes de pedir, ele faz alguma coisa. Então, orei ao Deus dos céus. Antes de responder, ele orou.
A dependência de Deus por parte de Neemias, ela se manifestou em 4 ocasiões. Antes de levar o problema ao rei, ele esteve orando e jejuando por 4 meses. Você pode ver isso no capítulo 1, foi a mensagem passada. Ele orou antes. Agora que ele tem a oportunidade de expor o seu projeto, antes de expor, ele ora. Depois, ele diz lá no finalzinho, ali no verso 8, que o rei deu para ele o que ele precisava, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele ora antes, ele ora durante. Quando ele alcança os recursos, ele diz: foi porque Deus nos deu. Aí ele vai embora, ele faz a viagem. Lá no capítulo 4, verso 4, ele está orando de novo. Olha só, 4:4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ele estava enfrentando oposição na realização do trabalho, ele está orando. Olha lá no capítulo 4, verso 9, o que ele está fazendo. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Esse foi o texto da meditação da escola dominical, está no YouTube. É importante que você assista, se você ainda não assistiu. Mas olha o que está acontecendo. O inimigo está fazendo menção de atacar, eles estão orando. E a oração continua em Neemias, capítulo 5, verso 19, capítulo 6, verso 14, e vai até o fim do livro. Oração, oração, dependência de Deus. Eu tenho uma boa equipe de trabalho. Eu tenho dinheiro, eu tenho aprovação do rei para fazer este trabalho, eu tenho determinação, minha equipe é engajada e determinada. Mas, Senhor, tem uma situação aqui. Senhor, tem outra situação. Deus, aqui ó, a gente conseguiu isso aqui, foi Deus. Os olhos dele estão constantemente no Senhor, ele está trabalhando, tem gente para ajudar, tem dinheiro, mas ele não está se alegrando e dependendo das pessoas, e nem do dinheiro, e nem do rei. Ele está com os seus olhos em Deus. É o Senhor que vai fazer essa obra ir adiante. É o poder de Deus, é a bondosa mão de Deus, é a proteção de Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Ele está se movendo e tudo que faz, ele faz em Deus, na presença de Deus, na dependência de Deus. Algumas pessoas saem, entregam currículo, procurando emprego, aí depois dos 3 dias não tiver nenhuma resposta, eles lembram de orar. Por que eles não oraram antes? Não é verdade? Deus, foco na pessoa de Deus. É que eu quero destacar uma grande semelhança entre Neemias e Cristo. Os dois trabalhavam com os olhos voltados para o Senhor. Neemias, assim como Jesus, trabalhava com a sua mente e seu coração voltado para Deus. Você vê que Jesus passava às vezes horas orando. Antes de escolher os apóstolos, ele passou a noite toda orando. Depois de curar um leproso, em Lucas capítulo 5, ele sai e vai orar. Os seus olhos estão em Deus, ele depende de Deus. Neemias, assim como Cristo, é alguém que está totalmente agindo na dependência de Deus. Mas há uma grande diferença entre Neemias e Cristo, e você precisa observar isso e anotar isso aí. Qual a grande diferença entre Neemias e Cristo? Qual a grande diferença? Neemias tem o apoio do rei, a autorização do rei, documentos do rei, dinheiro do rei para trabalhar, porque Deus moveu o coração do rei e colocou todos esses recursos à disposição de Neemias, porque Deus move o coração de pessoas para nos apoiar. Aleluia, glória a Deus. E Jesus não tinha dinheiro do rei, não tinha autorização do rei, não tinha amizade do rei, não tinha dinheiro do rei. Sabe o que Jesus tinha do rei? Ódio. Quando criança, o governante disse:
Diz que tem um tal de rei dos judeus que nasceu aí, mata todos os meninos da mesma faixa etária. Quis matar Jesus. Quando Jesus está na fase adulta, Jesus foi levado diante das autoridades políticas. Eles julgaram Jesus e viram que Jesus era inocente, mas Pôncio Pilatos condena Jesus à morte, sabendo que ele era inocente, mas condena ele à morte para agradar a multidão, para ganhar apoio político. A grande diferença entre Jesus e Neemias é que um teve toda a estrutura do poder governamental para ajudá-lo, o outro não teve nenhuma estrutura. Mas tanto Neemias, que teve toda a estrutura do governo, foi vitorioso, quanto Jesus, que não teve nenhuma estrutura do governo ao seu dispor, também foi bem-sucedido. Jesus morreu, mas ressuscitou, cumpriu a obra de restaurar a minha e a sua vida para a presença de Deus, para a unidade, comunhão com Deus e para a vida eterna. Jesus foi vitorioso sem que nenhum governante estivesse com ele. Neemias foi vitorioso tendo governante com ele. O que a gente aprende com isso? Duas coisas. Tem momentos que Deus levanta até os de fora para apoiar a obra. Deus é Deus e Ele faz o que quer, usa quem quer. Mas aprendemos uma segunda coisa. Vai ter momento que os de fora estão querendo destruir a sua vida, mas ainda assim você vai vencer, porque a sua vitória não vem deles, a sua vitória vem do Senhor. Você crê nisso? Diga glória a Deus. A sua vitória vem das mãos do Todo-Poderoso que controla céus e terra. E ainda que o mundo todo esteja contra você, se o Senhor decidiu te fazer vencedor, você será vencedor. E o nome dele será glorificado. Porque ele não depende de pessoas, ele só depende da sua vontade. Existem lugares que a igreja hoje é apoiada por governantes. Mas existem lugares como, por exemplo, Coreia do Norte e algumas outras regiões, onde o governo quer destruir os cristãos. E aqueles que ele pode destruir, ele destrói. Ele mata em praça pública. Mas ainda assim a igreja está crescendo lá. Porque Deus Todo-Poderoso está fazendo crescer. Eu queria terminar pensando algumas coisas. Neemias foi um reconstrutor segundo o coração de Deus. Ele reconstruiu muros, portas e parte da vida espiritual de Jerusalém. E Neemias nos ensina que para a gente reconstruir uma cidade, uma igreja, uma sociedade, um negócio, uma família, para nós reconstruirmos, nós vamos precisar de algumas coisas. Primeiro, organize os seus pensamentos, identificando problemas e possíveis soluções. Faça um projeto de trabalho. Trabalhe duro com os olhos voltados para o Senhor, enfrentando seus medos, investindo tempo, esforço, oração e dinheiro, e trabalhe fervorosamente. Levante pessoas para estar com você e trabalhe crendo que a vitória vem das poderosas mãos do Senhor. Mas eu quero terminar com 4 aplicações. Primeiro, quanto tempo você tem gastado em oração para que Deus restaure sua família? Tudo certinho na sua família, não tem nada quebrado? Nada quebrado, nenhum relacionamento quebrado, nenhuma alegria quebrada, nenhuma saúde quebrada, nada quebrado na sua saúde, bendito, na sua família, bendito seja o Senhor. Mas tem alguma coisa quebrada? Quanto tempo você está gastando em oração para que Deus restaure? Quanto tempo? Você tem gastado em oração algum tempo? Segundo, quanto você está disposto a pagar por essa obra que você quer que Deus faça? Observe que eu não estou dizendo que você tem que comprar bênção nenhuma. Porém, é importante nós usarmos dinheiro muitas vezes para a nossa família se aproximar de Deus.
Lembre-se de Jó. Seus filhos reuniam, terminado isso, ele fazia um momento de oração, consagração, buscando a Deus pelos seus filhos. Ele diz lá que ele sacrificava bois segundo o número de filhos. Pensa comigo aqui: 10 filhos, 10 bois. Cada boi, 5 mil. 5 vezes 10, 50 mil. Diz o texto que Jó fazia isso continuamente. Tá, mas o Jó era rico. Eu não sou. Você não é. Mas isso não impede de você usar recursos inadequadamente. Ah, a gente vai sair de praia, a gente vai sair de férias, vamos para a praia. E aí vamos comprar 10 biquínis para minha filha. Aí vai ficar R$1.500. Voltou das férias, tem um retiro de carnaval. A minha filha não pode ir porque tem que comprar uma barraca, R$200, eu não posso. Ah, o meu filho quer um videogame novo, R$3.800. Mais uns 5 jogos, cada um R$200, pronto. Ah, eu bem que eu podia comprar uma Bíblia nova de estudo para o meu filho. Quanto que é? R$150. Que absurdo. Caríssimo. Não. Vamos pegar uma de doação ali, a gente põe uma capinha amarela nela, fica bonito, fica top. Você não tem que pagar pela bênção de Deus, mas você precisa gastar dinheiro estruturando sua vida para que a sua família esteja mais perto de Deus. Muitas vezes vai precisar gastar dinheiro. Você está disposto a gastar? Quanto? Você sabia que, infelizmente, em algumas universidades hoje, os professores ateus estão bombardeando conceitos contra a Bíblia e contra Cristo na cabeça do seu filho? Sabia que existe uma preparação chamada cosmovisão cristã, que você pode mandar o seu filho para fazer 1 ano de curso em Recife, no Instituto Palavra da Vida, para ele ser preparado para ir para a universidade e não ser desviado pelos ateus que estão na universidade? Tem gente boa na universidade, gente crente, mas tem muitos lá que são anticristãos. E existem cursos preparatórios para que o seu filho receba preparo para não ser desviado por essas ideias lá. E você está disposto a pagar? Vai ter mensalidade para isso. Bom, terceira aplicação: como você tem se dirigido às autoridades que Deus constituiu sobre você? A palavra de Deus diz que as autoridades foram constituídas por Deus. Algumas é para cuidar de nós, as outras é para corrigir-nos, e algumas Deus deixa que venham para oprimir mesmo, para ver quem é crente e quem não é. E todas elas precisam ser respeitadas. E se as autoridades pecam e falham, Deus vai tratá-las, e existem caminhos legais para nós levarmos elas à denúncia. Existem trâmites, regras, leis para isso, e caminhos legais. Você tem tratado as autoridades de forma como elas merecem ser tratadas? Existia na minha época de estudos um negócio chamado, eu acho que eu vou errar aqui, mas é pronome de tratamento. Aí às vezes ensinava a gente a falar assim, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Excelência Reverendíssimo. Esses tempos para trás, eu participo de um grupo no Facebook de carros antigos, e aí alguém postou uma foto de um carro antigo, aquela coisa mais linda, porque carro antigo é a melhor coisa que existe, a coisa mais linda que existe no mundo. Outra coisa bonita é carro antigo. Esses carros novos aí hoje, com aqueles farol estranhos, bonito é carro antigo, mas tá bom. E aí o camarada pôs uma foto de um carro antigo e disse assim: neste carro, no dia tal, em tal cidade do Brasil, andou Sua Santidade, o Papa João Paulo II. Para que o pessoal do Facebook brigou, xingou tudo, que santo o quê? E aqui não tem nada de santo. Aí alguém diz, gente, isso é um pronome de tratamento.
Sua santidade é uma forma de se dirigir a um líder religioso mundial. É só isso que está querendo dizer, não está querendo dizer outra coisa não. As pessoas de hoje não sabem que existem esses títulos. Sabe, dentro de casa não existe mais umas expressões do tipo assim, senhor, senhora, mamãe. Eu tive pai até os 40 anos de idade. Sabe quantas vezes eu chamei ele de pai? Nenhuma, para ele nenhuma. Só quando eu ia me dirigir, falar dele para terceiros, eu falava, meu pai e tal. Mas para conversar com ele, eu nunca falei, ô pai, nenhuma vez. Tenho mãe até hoje, já estou quase com 41 anos. Sabe quantas vezes eu chamei de mãe? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu chamei minha mãe de você? Nenhuma. E se chamar, ela tem 70 anos. Se eu chamar minha mãe de você, ou ela vai chorar 3 dias, ou ela vai me rufar a mão nas orelhas e jogar no chão e pisar no meu pescoço. Um dos dois acontece. Eu não vou correr risco. Eu não tenho coragem de correr risco. Eu enfrento um sapo. Eu enfrento uma cobra. Mas eu não tenho coragem de falar para minha mãe, ô mãe, você não tem. Então você jovem, seu pai, sua mãe não é você, é o Senhor, é a autoridade, não é alguém igual a você, é alguém que está acima, é alguém a quem você tem que respeitar. E você, mãe, seu filho fala assim, mãe, você, não responde. Você não é você? Para ele não, para ele é senhora. Ensine seus filhos a respeitar a autoridade dentro de casa. Se eles respeitam a autoridade dentro de casa, eles vão ter facilidade de respeitar a autoridade lá fora. Agora, se dentro de casa, ele dá tapa na cara da avó, chama o tio de você, chama o pai de velho, de chato, sabe o que ele vai fazer lá fora? Prefiro nem falar. Quarta aplicação. Quais são os seus medos? Eu queria pedir para preparar novamente aquela música Fome. Mas mesmo com medo, ele engoliu o choro, respirou fundo, se dirigiu ao rei, apresentou o problema, apresentou o seu projeto, buscou recursos, saiu dali, fez uma viagem de uns 3 ou 4 meses, chegou em Jerusalém, foi fazer a avaliação, levantou a equipe, foi trabalhar no sol quente, trabalho pesado, e em 52 dias ele obteve vitória e tirou o povo da vergonha na qual estava há 153 anos. Ele enfrentou o seu medo e ele venceu, porque a poderosa mão de Deus foi favorável a ele. Quais são os seus medos? Fique de pé, por favor. Fale com o Senhor, apresente seus medos ao Senhor. Senhor, meu medo é dos meus filhos que estão longe não se voltarem para o Senhor. Senhor, o meu medo é que os meus filhos, além de não se entregarem mais, eles ainda se desviem. Senhor, o meu medo é que a minha mãe morra hoje. Senhor, eu tenho medo do escuro. Sei lá, qual é o seu medo? Fala com o Senhor. Comece a falar com o Senhor, feche seus olhos, vai falando com o Senhor, quais são os seus medos. Você não vai ser escravo do medo, esse medo não vai te paralisar, não vai te destruir, não vai impedir você de chegar aonde Deus quer que você chegue, porque hoje o Senhor te trouxe aqui para destruir essa fortaleza de Satanás na sua mente, que tem mantido você na derrota, que tem mantido você em uma situação de fracasso, que não tem permitido você dar um passo além. Hoje o Senhor quer libertar você de si mesmo. Ou Ele quer mostrar para você que mesmo que o medo assole o seu coração, Ele é maior do que os seus medos, Ele tem todo o poder. Nos céus e na terra, e medo nenhum, barreira nenhuma pode impedi-lo de fazer de você uma pessoa abençoada, uma pessoa vitoriosa. Venho a Ti, pois sei que o Senhor pode me tocar. Eu tenho fome de Ti. O Seu amor vai me suprir, o Seu amor vai me fazer vencer nessa noite. Canta o Senhor, cante, abra o seu coração, derrame a sua
por Jesus, o nosso coração vive. Ele traz vida. O Senhor Jesus é o doador da vida. Vida abundante, vida plena, vida alegre e vida eterna. O pecado destruiu seus sonhos, destruiu sua vida, seu relacionamento com Deus. Te levou para longe, te levou ao fracasso. Mas hoje o Senhor Jesus começa uma obra de reconstrução na sua vida. Ele te chama para levantar. Quebrado, sujo, mas Ele está estendendo a mão para te levantar, te abraçar e começar uma obra de restauração na sua vida. Entregue sua vida para Jesus hoje. Você já correu de Jesus, já foi para longe, já o rejeitou várias vezes, porque Ele deixou. Mas hoje chegou o dia que Ele disse: chega! É o dia da festa, é o dia do nosso encontro, é o dia do abraço. E hoje seu coração não vai mais resistir. Entregue-se para Jesus agora. Entregue sua vida a Jesus agora. Se arrependa dos seus pecados. Entregue seus sonhos. Tudo para Jesus hoje. Tudo, tudo. E você, que alguma coisa destruiu sua alegria, sua disposição de servir o Senhor. O Senhor hoje te chama para um recomeço, uma restauração, para um tempo de cura. Não significa que será fácil e que todos vão apoiar, mas significa que o Senhor está te levando para a cadeira de onde você não deveria ter saído. O Senhor está hoje te chamando para a restauração da sua dignidade, restauração do seu cargo, do seu ministério. Volta para a sua cadeira. Volta para a missão que você começou. O Senhor vai te ajudar a vencer. Você que tem sido paralisado pelo medo, o Senhor te mostrou hoje que o medo, ele perde toda a sua ação quando Deus decide que o dia da vitória está chegando. Que o sol começou a raiar e o dia da vitória está chegando. Então hoje o medo começa a perder espaço na sua vida. E a mão de Deus vai trazendo paz ao seu coração. O Senhor vai abrir os seus olhos. Creia no Senhor. Creia no Senhor, porque tem vitória para você. E medo nenhum, pânico nenhum vai impedir essa vitória de chegar, porque ela está vindo das mãos de Deus. Você crê nisso? Crê que o Senhor está falando no seu coração? Você crê que essa palavra do Senhor, ela é para a sua vida? Ó Deus Todo-Poderoso, nós somos miseráveis pecadores, medrosos, vacilantes, quebrados, falidos, fracassados. Mesmo com tantos talentos que o Senhor coloca em nossa vida, tantas vezes a gente fracassa. Somos tão vacilantes. Oh Deus, mas nós cremos que hoje é um dia escolhido para o Senhor manifestar a graça. Apesar de nossa fraqueza, apesar dos nossos medos, apesar das nossas falhas, dos nossos fracassos, dos trincados, dos quebrados, nós cremos que hoje o Senhor resolveu fazer nova obra em nosso meio. Nós cremos que o Cristo que desceu do céu, que venceu a morte, que voltou do céu, hoje está com as mãos estendidas para nos fazer vencer pecados, tristezas, medos, angústias, paralisias. Senhor Deus, derrama da tua bênção sobre nós.
faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Senhor, faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos e viva em família. Ergue o que está no pó, ergue do monturo necessitado hoje, assente-o ao redor dos príncipes do seu povo. Renova as forças ao cansado, do cansado. Em nome do Senhor Jesus, concede a tua paz, a tua segurança, a tua alegria, a tua vitória, santidade, vida, poder do Senhor em nossas vidas. Toda honra e glória ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, não permita que Satanás roube a tua palavra nos nossos corações. Nos conduz em vitória e faz de nós reconstrutores segundo o teu coração. Usa-nos para reconstruir nossa nação e as nações para onde o Senhor nos mandar. Usa-nos como instrumentos para reconstruir nossa família, reconstruir as gerações que estão se levantando. Usa-nos, ó Deus, para uma gloriosa obra do ano que está para chegar. Esse foi um ano tão diferente, mas nós cremos que o Senhor está preparando um ano de vitória. E se estamos aqui hoje vivos é porque somos vencedores, porque tantas pessoas perderam a vida esse ano, mas estamos aqui vitoriosos e cremos que as vitórias ainda serão maiores. Então esteja conosco, Senhor, e renova a nossa fé e usa-nos para a obra que o Senhor tem para fazer, em nome de Jesus, amém. Bendito seja o Senhor. Podemos sentar. Recebamos a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito do Senhor seja sobre vocês, sobre todos.